Salmo 2, né? E Salmo 1. Vamos ler aí a partir do versículo 1. Pronto, abri agora aqui na minha Bíblia o Salmo correto. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio e dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos ou com os ímpios. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos ou dos ímpios leva à destruição. É interessante este salmo. O primeiro salmo, ele vai falar a respeito da recompensa dos que servem a Deus, dos justos, e a recompensa dos perversos, os ímpios, os que não servem ao Senhor. Interessante. O primeiro salmo, ele fala da recompensa dos justos e a recompensa dos ímpios, né? Então, em primeiro lugar, podemos dizer que este salmo pode ser considerado como o prefácio, né? O salmo de prefácio. Aqui, se você prestar bastante atenção, se você observar bem, você pode ver que ele tem, vamos dizer, uma introdução de todos os salmos, de tudo que vai ser tratado nos salmos. É o desejo, né, do salmista nos ensinar, do salmista em si, né, nos ensinar a recompensa, como eu disse, daqueles que entregam a sua vida ao Senhor e daqueles que decidem andar, né, pelo caminho de perversidade, de pecado. Aqui a gente pode dividir o primeiro salmo em duas partes. A primeira parte, a gente vê Davi estabelecendo onde há felicidade, onde há bem-aventurança de um homem piedoso, né? A gente vê aí Davi mostrando onde há a verdadeira felicidade e a bem-aventurança de um homem justo, de um homem piedoso. Nós já ensinamos aqui em outras mensagens que bem-aventurança é a condição abençoadora na qual a pessoa se encontra, né? Aquele que é piedoso, aquele que é bem, aquele que é justo, aquele que procura andar no caminho, né? Que a palavra ensina, que a palavra nos orienta, esta pessoa vive uma condição abençoadora. Ela é abençoada por Deus. Então a gente vai ver aqui, em primeiro lugar, a gente vai ver a primeira parte aí do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler novamente, do versículo 1 ao versículo 3. Diz o seguinte: Feliz é aquele que não segue
o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Aqui na Revista Corrigida fala bem-aventurado. Bem-aventurado. Eu acho interessante porque este primeiro versículo traz três coisas do homem bem-aventurado, do homem abençoado por Deus. 3 coisas que ele não faz. Ele não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Ou seja, aqui nós recebemos a oportunidade de refletirmos sobre a pureza do cristão. A pureza do verdadeiro cristão. Aqui nós podemos refletir sobre a bem-aventurança, né? O estado abençoador que nós podemos viver se seguirmos estas orientações. Ser bem-aventurado, como eu falei ainda há pouco, é ser abençoado por Deus. Viver em Jesus, contando com todas as bênçãos do nosso Senhor. Não só isso, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E o interessante é que podemos contar com esta bênção até mesmo na eternidade. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, o reconhece como Senhor e Salvador, tem como promessa viver com Ele pela eternidade. Aí aqui a gente vai ver um ensinamento que Deus quer passar para cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo quer expressar sua opinião, todo mundo quer compartilhar o que acha sobre tudo, e muitos de nós gostamos de ouvir e seguir orientações de outras pessoas que, com o passar do tempo, passamos a admirar. E aí eu quero que você preste atenção no seguinte: devemos tomar cuidado com as opiniões que nós concordamos, os pensamentos com os quais concordamos, os posts que nós compartilhamos, os vídeos que nós assistimos e curtimos, né? Os áudios que compartilhamos porque concordamos, os vídeos que compartilhamos porque concordamos. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, ou então dos ímpios. Os ímpios, não há necessidade de falarmos. Nós sabemos muito bem que são aqueles que não seguem a palavra do Senhor, que não tomou para si a palavra de Deus como prática, de vida, não segue os conselhos do Senhor, não segue as orientações de Deus. Então, feliz, abençoado é aquele que não segue os conselhos, que não compartilha, podemos colocar desta forma,
as opiniões dos ímpios, dos perversos, que não concorda. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é provável que você não compartilhe. Você pode até me dizer, mas pastor, não estou compartilhando. Tudo que eu compartilho é de fato aquilo que fala da palavra de Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Mas ao deixarmos entrar em nossa casa, ao assistirmos porque eu sou curioso, eu gosto de saber de tudo. Eu gosto de ter conhecimento de tudo. Quem dera se nós tivéssemos a mesma curiosidade, a mesma vontade de conhecermos a Deus, de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Porque enquanto nós perdemos tempo ouvindo, assistindo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, nós vamos sendo contaminados com aquilo. Querendo ou não, aquilo vai ficando em nossa mente e quando menos pensamos, a gente está agindo de acordo com aquilo que ouvimos durante tanto tempo. É por isso que Paulo vai nos orientar quando escreve aos Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, se você abrir aí, você vai ver Paulo dando-nos algumas orientações. Versículo 1: Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Aqui nós já podemos fazer a seguinte reflexão. Será que o Senhor Jesus daria ouvidos a estes conselhos, a estas opiniões, a estes pensamentos que nós temos dado ouvidos, que nós temos compartilhado, que nós temos deixado entrar em nossa casa? Será que Jesus acessaria este site? Será que Jesus seria um inscrito deste canal? Vamos falar na linguagem que nós vivemos hoje. Será que Jesus concordaria com o que está sendo dito, permitindo que entre em sua casa? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo em que fizerem. Acessando a internet, conversando no celular, andando na rua, dirigindo o seu carro, sempre refletindo, será que Jesus agiria desta forma? Aí ele diz no versículo 2, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É necessário que hoje, Deus nos chama a refletirmos sobre o que temos ouvido, compartilhado, porque é responsabilidade nossa influenciarmos os outros com a maneira bíblica de viver e não sermos influenciados. Aí no versículo 1 a gente vai ver outra coisa. A vida prática. Ele dando um conselho sobre a vida prática, a maneira de você viver. Porque ele fala, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não dá ouvidos aos ímpios, não concorda
com a maneira dos ímpios viver, dando ouvidos, compartilhando, consumindo, né? Aí ele diz, não se detém no caminho dos pecadores. A maneira de viver, ou seja, a nossa vida prática. E aí isso vai nos mostrar vai nos fazer refletir sobre várias coisas. O que nós temos, como nós temos falado, como nós temos andado. Versículo 3 de Efésios 5 diz o seguinte: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Estes pecados não têm lugar no meio do povo santo. Eu acho interessante isso, porque quando ele fala que não haja entre vocês imoralidade sexual, a gente pode já refletir, a gente pode pensar, né, de imediato, várias coisas. Eu tenho certeza que você já tem aí em sua mente uma opinião formada sobre isso daqui. Que não haja entre vocês imoralidade sexual. É o que está escrito na Nova Versão Transformadora. Agora vamos ler aqui na Revista e Corrigida. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. É interessante a gente pegar nesta tradução da Revista e Corrigida quando diz a fornicação. Porque pode ser algo imoral, né? Imoralidade sexual podemos categorizar de imediato o sexo fora do casamento, não é? O adultério. E aí, quando a Bíblia traz para nós a fornicação, ela está categorizando todos estes pecados que vão, todas estas práticas, né? Porque qualquer pecado vai contra a palavra de Deus. Todas estas práticas que vai contra a palavra do Senhor, contra a vontade do Senhor para cada um de nós, que é mentira, adultério, o sexo fora do casamento. Tudo isso pode ser chamado de fornicação, ou seja, imoralidade. Meu Deus. Algo que é imoral. Então a gente fala que uma pessoa fez sexo fora do casamento, nem casou, já está, né, praticando. Não, ele é imoral. Quando mentimos, somos imorais. Né? Segundo a palavra de Deus. Quando traímos, segundo a palavra de Deus, agimos de forma imoral. Então é necessário que pensemos nesta manhã. Quais são as práticas que você tem? O que você tem praticado no seu dia a dia? O que você tem praticado ao levantar pela manhã? Gostamos de olhar para uma mulher, por exemplo, e dizer: que mulher vulgar aquela dali, por causa da roupa dela, não é? Por causa da maquiagem que ela está usando. Mas será que a sua maneira de viver não é uma maneira vulgar? Porque vulgar é tudo aquilo que perde o valor. Tudo aquilo que torna-se comum demais. E o que é comum hoje é casamento sendo destruído.
O que é comum hoje é a pessoa casar hoje e no ano que vem se divorciar. Isso é vulgar. Meu Deus. O que é comum hoje, o que é vulgar hoje, né? É a crise do 7, não é? Do 5, sei lá, nem do 7, né? É. Crise do 7. Ah, toma cuidado, chegou nos 7 anos, é normal, é comum ter uma crise. Não. Para quem vive segundo a palavra de Deus, isso não é comum. Para ele não é normal. Isso é vulgar. Você viver aquilo que é comum, aquilo que todo mundo, né, vive e algo que perdeu o valor. Nós já até falamos aqui numa mensagem, devemos abandonar a vulgaridade. Está aqui em nosso canal no YouTube. Devemos abandonar a vulgaridade. Tem gente que serve ao Senhor Jesus e vive de forma vulgar, achando que a vulgaridade está no vestir. Nós, muitas das vezes, passamos a viver de forma vulgar, porque vivemos aquilo que o diabo quer que a gente viva. Não aceite a vulgaridade em sua vida. Não aceite o normal do diabo para a sua vida. O que você tem praticado? Eu convido você a fazer o que Paulo nos orienta aqui no versículo 15 de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente, ou com diligência, com cuidado, como andais, não como nécios, mas como sábios. Sábio é aquele que anda segundo a vontade do Senhor. Sábio é aquele que pratica a vontade de Deus. Nécio é aquele que ouve a palavra do Senhor, ouve os conselhos de Deus e não dá ouvidos. Louco, né? No caso, são os nécios que Paulo nos diz aqui. Louco, imprudente, é aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus, nos desviando dos caminhos dos pecadores. Vamos praticar a palavra de Deus, abandonando o caminho da vulgaridade. Abandonando a imoralidade. Aí o terceiro ponto do versículo 1 de Salmo 1. Não podemos nos associar a homens ímpios, homens, mulheres, pecadores. Vamos ler lá a última parte do Salmo 1, versículo 1. Não se detém no caminho dos pecadores, e aí, por fim diz, nem se junta, na nova versão transformadora, nem se junta à roda dos zombadores. Ou seja, ele não se associa, ele não está de acordo, ele não compactua com aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus. E a gente acha que se assentar à roda dos zombadores, dos escarnecedores, é apenas estar de fato sentado fisicamente. Não posso entrar num bar, não posso entrar, Não posso ali não, ali tá cheio de gente, cheio de gente bebendo, com bebida na mão, não posso, porque ali é a roda dos escarnecedores.
Não posso estar dando risada aqui no meio, né, do grupo ali do trabalho, porque é roda dos escarnecedores. Mas nós podemos muito bem estarmos sentados à roda, fazendo parte da roda dos escarnecedores, dos zombadores de Deus, ao ligarmos a televisão, ao acessarmos um site, ao assistirmos um vídeo, compartilharmos um post. Antigamente era mais fácil, posso dizer, né? Nos desviarmos dos caminhos dos ímpios e não sentarmos na roda dos escarnecedores. Quando não tinha tanta tecnologia como temos hoje, era mais fácil. Hoje não. Hoje você pode pecar acessando um site, você pode pecar assistindo um vídeo no YouTube, você pode pecar curtindo aquele vídeo, você pode pecar de tantas formas. Hoje o pecado é tecnológico também. Há maneiras tecnológicas de você pecar. E nós temos que tomar cuidado com isso. Pode ser exagero, parecer exagero o que eu estou dizendo, mas se você refletir com a mente voltada para a palavra de Deus, você vai ver que hoje é muito mais fácil você e eu pecarmos. Basta que liguemos a televisão, que acessemos um site, que demos risada concordando com algo que está sendo dito. Veja o que vai dizer aí, Efésios capítulo 5. Eu estou fazendo nessa ligação de Salmo 1, versículo 1, de Efésios capítulo 5, do versículo 1 em diante. E olha o que vai dizer aí o versículo 4. Deixa eu abrir aqui que a minha Bíblia fechou. Olha lá, o versículo 4. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Olha que interessante o que a palavra do Senhor está nos dizendo. A leitura que eu estou fazendo, eu gosto sempre de falar para você ter ideia. Está na Nova Versão Transformadora. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. O interessante é que ele classifica estas pessoas como idólatra. Porque quem gosta de contar histórias obscenas ou gosta de ouvir, não quer abandonar esta prática. Arruma desculpa de todas as formas para não abandonar esta prática. Quem gosta de contar piadinha, quem gosta de ser engraçadinho, né? Não é porque eu sou bem-humorado, eu sou feliz. Eu gosto de um humor. Gosto de contar minhas piadas mesmo. Que mal há nisso? Quem é imoral, impuro, quem é ganancioso, não quer abandonar essas suas práticas. Aí a palavra diz que estas pessoas são idólatras. Porque a gente acha que idolatria está voltada às imagens, a ter um ídolo, mas a nossa imoralidade, muitas das vezes, torna-se o nosso ídolo. A nossa ganância
torna-se o nosso ídolo. Idolatramos a ganância. Idolatramos, não queremos abandonar de forma alguma o desejo de querer sempre mais. Não queremos abandonar de forma alguma a imoralidade. E preste atenção. Olha só o versículo 7. Voltando à associação. Não participem, versículo 7 de Efésios 5. Não participem do que estas pessoas fazem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. Não podemos nos associar com os ímpios, com a prática dos ímpios, mas devemos expor, praticando a verdade, praticando o que é bom. Por quê? Olha só o versículo 12 de Efésios 5. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Deus considera vergonhoso apenas falarmos. E aqui entra até um outro ponto que eu acho interessante falarmos aqui, sobre os testemunhos. Quando a gente vai contar testemunho, Deus não quer que contemos, que divulguemos aquilo que fazíamos antes de servirmos ao Senhor, antes de reconhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus não quer que espalhemos, que preguemos as nossas práticas da escuridão. Ele quer que a gente conte que Deus nos transformou, que nos libertou, que nos salvou e que abandonamos o pecado. Não é necessário contarmos como fizemos, o que fizemos e quando fizemos. Aí entra aqueles testemunhos. Eu era o bruxo, matava assim, sacrificava. No versículo 2, destaca a palavra de Deus na vida do justo. O cristão tem prazer na lei do Senhor. Ele medita nesta palavra de dia e de noite e busca o conhecimento da palavra. A lei do Senhor é a palavra de Deus. E o cristão tem prazer na lei do Senhor. Eu já ouvi gente dizer, tenho preguiça de ler a Bíblia. É o mesmo do que dizermos, né? A gente está dizendo, eu tenho preguiça de ouvir Deus. Eu não tenho vontade, eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Estamos dizendo, não tenho vontade de ouvir o Senhor. Dá um cansaço ao lermos, quando eu vou ler a Bíblia. É o mesmo do que dizermos, dá uma canseira ouvir Deus falando. Porque quando estamos lendo a Bíblia, estamos ouvindo Deus falar.
Ou seja, aquele que ama a Deus tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Sabe por quê? Aí o versículo 3 vai falar sobre a árvore frutífera. E aí o salmista nos mostra onde ela cresce, o que ela produz e como ela se mantém. A árvore frutífera é plantada junto aos rios de águas. Olha aí o versículo 3. Ele é como árvore plantada à margem dos rios e dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Esta árvore somos nós que temos prazer na palavra de Deus. A árvore da qual ele está falando somos nós que abandonamos a prática do pecado. A árvore da qual ele está falando somos nós que decidimos renunciar à nossa própria vontade. Aquele que abandona a prática do mal é uma árvore plantada à margem do rio. Este rio é a própria palavra de Deus. E esta árvore, esta pessoa frutifica. Quando olhamos para esta pessoa, a gente vê frutos no casamento dela. E são frutos bons. A gente vê frutos quando ela trabalha. É como Daniel, que se destacava no trabalho, se destacava como servo de Deus, se destacava em tudo que fazia. Aquele que tem prazer na palavra de Deus frutifica em todas as áreas de sua vida. Frutifica como servo de Deus, como marido, como pai, como filho, como serva do Senhor, como esposa, como mãe, como filha, como amigo, como amiga. E as folhas desta pessoa, ou seja, esta pessoa não murcha, não deixa de produzir, não deixa de ser bênção. Mas por que temos tantas pessoas murchas hoje em dia? Pessoas secas, vazias, pessoas que contaminam, porque estão sem o Espírito Santo. Estão vazias de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz que somos vasos de barro frágeis. Somos frágeis mesmo. Quebramos facilmente. Você quebra facilmente. Eu quebro facilmente. Mas quando temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é um grande tesouro, não quebramos facilmente. Não somos vencidos pelo diabo. E frutificamos e somos abençoadores. A vida cristã é como uma árvore. O servo do Senhor é uma árvore sustentado pelos ribeiros da palavra de Deus. E produz os bons frutos que dele se espera. Porque o próprio Espírito Santo produz em nós o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, e assim a gente vê lá em Gálatas capítulo 5. Muita gente acha que prosperidade é riqueza, né? Quantidade de dinheiro. Mas ser plantado junto à margem dos rios, ou ribeiro de águas vivas, significa ser verdadeiramente próspero. Prosperidade
Próspero é aquele que produz os frutos do Espírito Santo. É aquele que tem paciência na aflição e não abandona a fé por causa de qualquer vento. É aquele que sabe ser grato, tanto na bonança como também na escassez. Como Paulo mesmo diz em Filipenses, quando a gente gosta muito só do versículo, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13, Mas esquecemos dos versículos anteriores, onde ele diz: eu sei viver grato ao Senhor, tanto quando estou na fartura, quando estou na escassez. Isso não acontece com os ímpios, porque aquele que não anda segundo a vontade do Senhor pode ter muito, pode ter de tudo, mas é como palha levada pelo vento. Qualquer vento que vem, derruba. Qualquer vento, qualquer tempestade que vem, destrói. A alegria não é verdadeira. A paz não é plena, porque a plena paz só pode ser encontrada em Jesus, porque somente Ele nos dá este presente. Como diz em João 14:27, o mundo não pode nos dar esta paz, o dinheiro não pode nos dar esta paz, somente Jesus. E aqueles que andam, aqueles que vivem de forma vulgar, e o vulgar aqui, volta a dizer, é andar na contramão da palavra de Deus, Estes serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos, dos ímpios, leva à destruição. Por mais que você ache que está no caminho certo, mas se você não está no caminho da palavra de Deus, pode ter certeza que você está caminhando rumo à destruição, rumo à condenação. Eu acho então interessante que para o justo, para aquele que decide andar de acordo com a palavra de Deus, este tem uma grande promessa. Este tem uma grande certeza, porque o lugar para onde vamos, lá não há tristeza, lá não há choro, lá não há, doença. Esta é a nossa esperança, Jesus, que nos garante a vida eterna sem sofrimento. A nossa esperança, como eu sempre digo aqui na Perfeito Louvor, não são os governos, não são os políticos, não são os recursos do homem. A nossa esperança é Jesus. E este Jesus disse o seguinte para cada um de nós. E eu encerro esta mensagem aqui. João 14, versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito:
vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que sempre estejam comigo onde eu estiver. Jesus vem buscar aqueles que renunciam à sua própria vontade e que não dão ouvidos aos conselhos dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores e que não se assentam na roda dos escarnecedores. A promessa dele para cada um de nós é a prosperidade, sermos prósperos em tudo que fizermos enquanto estivermos aqui. E além disso, estarmos com ele pela eternidade. Eu tenho certeza que Deus falou com muitas pessoas nesta manhã. Eu espero que você guarde essa palavra em seu coração e que você tenha se sentido motivado a refletir sobre como você tem vivido, sobre o que você tem feito e o que é necessário você deixar de fazer e o que é necessário você passar a fazer. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. A gente fica assim, sem ter o que falar, né? Diante de tanto alimento, diante de tanto amor. E eu acho interessante que Deus tem falado conosco repetidas vezes. Deus tem, não gosto de falar insistido, mas o Senhor tem repetido mesmo que nós temos que viver. E é engraçado que para nós, Ele fala de vida em abundância, Ele fala de renovo, Ele fala de ação, né? Desde o começo dessa pandemia. Nós começamos os cultos, quarta e sexta, nessa pandemia. E desde o começo, a gente nem sabia que nós, infelizmente, estaríamos, né, há mais de um ano nessa situação. A gente não tinha a dimensão do que seria. Pensamos que, nos assustamos muito no começo e pensamos que ia passar rápido. Infelizmente não passou, mas pode ver que desde o começo as mensagens todas estão interligadas e todas falam de ação, né? De uma nova vida. E é tão interessante, parece contraditório se a gente olhar com os olhos da carne, mas o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais, porque uma pessoa que ouve, não tem entendimento da palavra, vai dizer assim: nossa, mas que contradição é essa? Falar de vida em abundância, de celebrar a vida, de consertar as coisas, de viver da forma que o Senhor ensina, da forma que o Senhor deseja, que é cheio de paz, cheio de alegria e amor. Como assim? Que mensagem é essa? Que contradição é essa? Dentro de uma vida, dentro de um tempo em que só se fala de morte, em que os números vão aumentando a cada dia e que a gente tem que orar pedindo ajuda ao Senhor, pedindo livramento. A gente vê pessoas morrendo o tempo todo, mas esse é o nosso Deus. Ele não se contradiz. O nosso entendimento é esse. Ele não mente, ele não se arrepende, ele não se contradiz. Nós temos aprendido muito, meu Deus, mas é assim, é um amor que a gente não sabe nem o que dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está fazendo com a gente? Mostrando para nós assim, a esperança. Eu sou a esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vê coisas absurdas acontecendo que dão um nó na nossa garganta. Não é só a questão do Covid. São coisas terríveis que a gente não consegue comentar, sabe? São coisas que a gente olha e fala assim: meu Deus, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com outro? Mesmo se for do mesmo tamanho, se for adulto, a gente
aí já fica apavorado, já fica indignado, ainda mais sendo com uma criança, né? Como nós temos visto. A gente vê coisas terríveis acontecendo. E isso tem feito muitas pessoas, muitos cristãos. Há um tempo atrás eu dei aula para os jovens na escola bíblica e um jovem veio conversando comigo. Ele fez questão de me guiar até porque a gente dá aula num salão anexo, e ele fez questão de ir me trazendo de volta para dentro da igreja, quando terminou a aula, e ele falou, ele tem 17 anos, eu não vou ter filho. Eu falei, você já decidiu isso na sua vida? Eu não sei, mas eu tenho quase certeza. Pode ser que eu mude de ideia um dia, mas eu não vou ter filho. E os argumentos dele, um garoto de 17 anos, com a vida toda pela frente, é assim, eu não posso, não, porque eu vou passar pelas dificuldades que eu passo, eu vou colocar uma outra pessoa no mundo. Eu quero me casar, mas eu vou colocar uma outra pessoa no mundo para viver isso aí, pastora Glaucia. Não, olha como é que estão as coisas. E é assim, apesar de tudo que tem acontecido de ruim, apesar das pessoas que não conhecem Jesus e têm feito coisas terríveis, o ser humano, muitos estão voltando, infelizmente, aos seus instintos mais primitivos. Coisa que às vezes nem um animal faz, o ser humano é capaz de fazer. Mas por quê? Porque não conhece Jesus. Porque não teve ainda a sua vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E o que o diabo quer que a gente passe a viver com todas essas notícias, com todas essas coisas que acontecem, é o medo, é o desespero. E aí eu conversei com esse jovem, eu falei para ele, olha, você vai mudar de ideia. Você vai mudar de ideia em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós que somos luz do mundo e sal da terra temos obrigação de trabalhar por um mundo melhor. Isso não é romantismo não, gente. Isso não é para ficar bonitinho não. É a verdade. Quem conhece Jesus, quem experimenta esta paz que Ele nos deixou de presente, quem experimenta essa alegria no meio do caos, tem que ser motivo de esperança para as pessoas à sua volta. É por isso que o Senhor está nos dando essa palavra maravilhosa. Maria Clara disse, mas pessoas precisavam ouvir essa palavra. Então, minha filha, já bota o dedinho aí, para compartilhar. Mais gente tem que ouvir essa palavra, então todos vocês compartilhem. Porque é isso que o Senhor está mostrando para nós através de uma mensagem tão maravilhosa como essa, é que há esperança, que nós podemos e devemos viver em abundância na presença dEle, porque nós não somos daqui, a nossa casa está sendo preparada lá no céu. E daqui a pouquinho Ele volta para nos buscar, porque está ficando tudo pronto. Olha o versículo com o qual o pastor Henrique terminou essa mensagem, João 14:1. Por mais atrocidades que a gente veja sendo cometidas pelo nosso semelhante, nós não devemos nos afligir. A gente chora, se angustia, mas não devemos viver aflitos, porque nós não somos daqui. E quando a gente for embora, a gente tem que procurar levar o maior número de pessoas possível. Como é que eu vou fazer isso, pastora? Pregando, louvando, orando, intercedendo, levando esperança. Aprendi uma lição com o pastor Henrique. Eu não posso entrar em detalhes, mas o pastor Henrique me convidou para viver uma situação, para conviver ver pessoas que, assim, eu falei, meu Deus, mas é complicado. Aí ele falou assim para mim, meu amor, nós temos que ser bênção. Nós temos que ser bênção para a vida das pessoas. A gente tem que dar o exemplo. E às vezes o exemplo ele está na convivência, não adianta só você falar. Às vezes a gente tem que passar ali por momentos com pessoas que não deixam a gente tão confortável. Às vezes a gente tem que viver coisas para dar o exemplo. Quer dizer, às vezes você fala assim, eu não vou na casa do fulano, porque o fulano ele me irrita. Eu não vou receber o fulano na minha casa, porque o fulano ele me incomoda. E de repente é esse
que você não quer perto, que é a pessoa que mais precisa da sua ajuda. Não é fácil. Gente, fácil não é. A gente tem a facilidade de amar as pessoas que são iguais a gente, que conversam igual a gente, que pensam igual a gente, que têm uma vida tranquila. Como a nossa, muitas vezes. Mas o Senhor, Ele veio para os doentes. E se a igreja é o hospital, né? Nós somos a igreja. Às vezes a nossa vida, como foi falado no começo do culto, eu estava conversando com você a respeito disso, a nossa vida, muitas vezes, é o canal de bênção. Através de nós, muita gente pode ser curada. Às vezes você pensa assim, e tem uma pregação do pastor Josué Gonçalves que fala muito disso, da gente amar, da gente viver, ser hospitaleiro, receber pessoas resguardadas às devidas proporções. Não estou falando nesse tempo que a gente está vivendo, mas é porque a gente tem se fechado, independente da pandemia. O povo de Deus tem se fechado muito dentro de si mesmo. E o Senhor tem nos trazido de volta a esperança. O Senhor tem nos dado graça, tem nos mostrado que sim, mesmo no meio da tempestade é possível viver e viver bem, viver feliz na presença dEle. Louvado, engrandecido seja esse Deus maravilhoso. Olha, essa mensagem falou com muita gente, né? Os irmãos reagindo aqui no chat, comentando, dando glória. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, né? Vamos orar para agradecer esse Deus maravilhoso? Vamos orar. E você que disse que essa palavra tem que ser ouvida por mais pessoas, faça a sua parte, compartilhando, dando like, divulgando o nosso canal para todo mundo, para a sua igreja, para o maior número de pessoas que você conseguir. Vamos lá. Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus, porque Tu és tremendo. Senhor, no mundo em que nós vivemos, que todas as notícias são para tirar a nossa esperança, para nos entristecer, o Senhor vem, Pai, com Teu toque. O Senhor vem com Teu amor, nos dando graça, nos fortalecendo e mostrando, Pai, que de tudo, de absolutamente tudo, o Senhor está cuidando. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Eu quero louvar por cada vida que foi e que vai ser alcançada através dessa mensagem. A hora que ouvir, Pai, vai ser alcançado, vai ser tocado, vai ter o esclarecimento, Pai querido, do que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Senhor, é possível, meu Deus, é possível viver em abundância, é possível ter alegria na Tua presença. E o Senhor está nos levantando nos dias de hoje, o Senhor está nos levantando, nos fortalecendo para orarmos. Meu Deus, obrigada. Recebe, Senhor, o clamor do Teu povo, aqueles que estão jejuando por essa nação, aqueles que estão orando em casa, nas suas igrejas, aqueles, Pai querido, que se lembram de orar pelo Ministério Perfeito Louvor. Obrigada, Senhor. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Senhor, continua nos fortalecendo cada vez mais, nos protege, nos guarda, Senhor, de todas as artimanhas do diabo, porque o diabo vem trabalhando na mente do Teu povo. Infelizmente, daqueles que não vigiam, daqueles que não estão alimentados, alicerçados na palavra, o diabo muitas vezes vem trabalhar e dizer que não vale a pena. São pessoas, Pai querido, que estão andando sem vontade de viver, que não querem mais fazer nada, que não querem mais sonhar. E o Senhor diz para nós, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, o Senhor diz: pode sonhar sim. Pode esperar, que a tua casa está preparada e o que você precisar nessa terra, porque o Senhor é tão completo, tão maravilhoso, que o Senhor tem mansões celestiais preparadas para nós morarmos. Mas o Senhor também diz que aquele que obedecer a tua palavra, aquele que praticar a tua palavra, comerá o melhor desta terra. O Senhor tem vitória para nós nessa terra também, Pai. A nossa vida pertence a Ti, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Deus de poder e maravilha, entra com a Tua providência mesmo em cada coração que desabafou hoje contigo, que se quebrantou perante a Ti, que essa palavra seja eficaz nas nossas vidas por completo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai, fica conosco, protege as nossas crianças, protege, Senhor, a nossa família. Oh Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, leva
fôlego de vida, Senhor, aos leitos de hospital, às casas onde tem alguém com Covid se recuperando. Oh Deus, estende as tuas mãos, Pai. Vai curando enfermidades, Pai querido, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é